Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é pelos Espaços Jurídicos, com a advogada doutora Amanda Paixão, e o tema de hoje é guarda compartilhada e guarda unilateral. Vocês podem estar enviando as suas dúvidas, que no decorrer da entrevista a gente faz para a doutora Amanda. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Como vai você? Bem, e a doutora, como está? Bem também, graças a Deus, obrigada. E o tema de hoje, guarda compartilhada e guarda unilateral. Antes de a gente iniciar a entrevista, gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Claro, com muito prazer. Boa noite a todos. O meu nome é Amanda Paixão. Eu sou advogada, residente em Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais. Porém, atuo em todo o Brasil por meio do direito digital e com uma especificidade aí nos casos de direito de família e medidas protetivas. Doutora, então eu começo a perguntar qual a principal diferença entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Então, Rita, uma diferença importante, né, que nós precisamos ressaltar é que a guarda compartilhada está diretamente ligada à tomada de decisões na vida daquela criança. Ou seja, seria tomada de decisões em conjunto acerca da vida da criança. Ao passo que na guarda unilateral, quem vai tomar a decisão acerca da vida da criança será aquele genitor ou genitora que detenha a guarda. Doutora, quais são os principais critérios que o juiz utiliza para decidir o tipo de guarda? Olha, isso vai depender muito, né, se havia da ambiência, se havia aquele convívio, se era, se isso provém de um divórcio ou de uma relação que dali advieram filhos. Mas principalmente os critérios que o juiz vai verificar é se existe estabilidade emocional para a definição de uma guarda compartilhada unilateral. E em se tratando de tomada de decisões, se há esse equilíbrio para tomada de decisões em conjunto. E sempre privilegiando o melhor interesse da criança, não dos adultos. Mas para privilegiar esse direito da criança, precisa verificar, fazer uma análise, um estudo para ver a condição desses adultos, entende? Hoje, no Brasil, a via de regra é a guarda compartilhada, né, doutora? Sim, no nosso ordenamento jurídico, até então, estava pacificada a guarda compartilhada, porque nós tivemos aí algumas alterações dessa questão em detrimento do aumento do número de violência contra mulheres. Isso veio e, é, por incrível que pareça, alterou inclusive essa dinâmica da questão da guarda compartilhada e da guarda unilateral. Mas, por hora, até o momento, a guarda compartilhada é o entendimento majoritário, digamos, do nosso ordenamento jurídico. Doutora, em quais situações a guarda pode ser alterada? Bom, a guarda ela pode ser alterada sempre que houver risco, especialmente, né, quando aquelas crianças, aqueles menores ali estiverem é, sofrendo algum tipo de risco. E se aquela guarda que foi estipulada inicialmente não for suficiente para suprir as necessidades da criança. E principalmente também se, por exemplo, foi estipulada a guarda compartilhada. Mas pelos genitores, entre os genitores, não há ali um equilíbrio, é, uma, um equilíbrio mesmo, né, para manutenção dessa guarda compartilhada. Por exemplo, os genitores não se falam, os genitores não conseguem manter um convívio saudável. Então há necessidade sim de rever junto, né, ao Poder Judiciário essa alteração da guarda compartilhada, ou até mesmo um acompanhamento psicológico inicialmente ali, alguma coisa que possa tentar manter a mesma guarda, para que não haja essa reversão aí.
Então, quando existe conflitos entre os pais, inviabiliza a guarda compartilhada automaticamente? Não, automaticamente não. É necessário aí uma provocação, né, dos órgãos dos entes competentes. E aí nós começamos aí desde o Conselho Tutelar, Ministério Público e em casos, né, dependendo do caso, já vai diretamente para a vara de família ou da vara aí da infância e da juventude. Por quê? Porque essa definição da guarda, ela é judicial. Ela tem um começo, né? Tem que haver uma provocação. Por meio dessa provocação, quando eu falo, é acionar os órgãos competentes, informar o que está acontecendo, e aí começamos aí, né? Vamos dizer de baixo para cima. Vamos sentar junto ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, aos órgãos mesmo ligados ali ao CREAS, enfim, aos órgãos que estão diretamente ligados ali para tentar ver se essa família consegue se acertar. Se essa família de fato não conseguir se acertar, recorre-se ao Poder Judiciário para que ele né, faça a reversão, a alteração dessa guarda de acordo com a necessidade daquele quadro ali, daquelas crianças que estão envolvidas, daquelas crianças e adolescentes envolvidos. Doutora, o desejo da criança e do adolescente é realmente levado em conta na prática ou existe uma idade específica para isso? Ótima pergunta. O desejo da criança, ele é sim levado em consideração, né? A partir ali, mais ou menos, né? Não há como definir, porque cada caso ele é único, ele é tratado ali separadamente. Mas nós podemos dizer que entre 11 e 12 anos já pode sim fazer um requerimento para que o Ministério Público e o juiz ouçam essa criança para que ajude a elucidar os fatos, né? Tirar as dúvidas que existem ali. Mas não quer dizer que só a palavra da criança vai definir, porque no final muitas coisas serão levadas em consideração. Por exemplo, se ocorrer uma reversão, a guarda ela é compartilhada e passar para a guarda unilateral e mudar, inclusive, o genitor que ficará responsável. Será que aquele genitor que vai pegar aquela guarda está preparado naquele momento para assumir a guarda? Então, nós não podemos afirmar que a palavra da criança será decisiva. Ela será, sim, levada em consideração para ponderar os demais meios, né, as demais questões aí de é, entender a situação como um todo, entender aquele conjunto ali, e então proceder à alteração de acordo com a necessidade daquele núcleo familiar ali. Né? Núcleo familiar, no que eu digo assim, né? As tratativas dos genitores e das crianças envolvidas. E doutora, quando que a guarda unilateral é decretada? Bom, hoje no Brasil nós temos aí uma questão muito séria e muito importante que deve ser colocada aqui. A guarda unilateral ela é decretada geralmente especialmente por dois motivos. Quando um dos genitores não tem condições de exercer a guarda, seja por questão de trabalho, por moradia, mora em outra cidade, é, por algum motivo não possa exercer. E, especialmente, né, hoje também, em relação às medidas protetivas. Então, se existem medidas protetivas, ou seja, nós estamos falando do âmbito de violência doméstica. Se existem medidas protetivas, já há um entendimento aí majoritário que não é possível a guarda compartilhada, porque senão isso seria uma revitimização. Então, a guarda, já vamos aí para um caminho da guarda unilateral. Por isso que eu te falei da importância hoje dessa alteração que está ocorrendo, porque a guarda compartilhada era quase uma regra antigamente, que seria essa tomada de decisões em conjunto acerca da vida da criança. Mas em decorrência de tudo que vem acontecendo, do número de aumento de mulheres vítimas de violência doméstica, e homens também, né? Como nós já conversamos outras vezes aqui, Rita. Sim. Então, assim, se há violência doméstica ali no seio, no núcleo familiar, naquele âmbito ali, se já houve, se já há boletins, se há medidas propriamente ditas que já foram deferidas em favor ali daquela parte, nós não podemos permitir a guarda compartilhada, porque senão nós estaríamos aí causando uma revitimização. Ou seja, aquele que foi, de certa forma, sofreu algum tipo de agressão, ele vai sofrer novamente, porque ele terá que conviver com aquela pessoa que causou esse problema.
E, doutora, no cenário da guarda compartilhada, as decisões são tomadas pelos dois genitores. O que acontece quando, alguns anos depois, os genitores começam a não concordar? Ótima pergunta. Quando não há mais assim esse acordo, né, entre os genitores, é, porque no início, assim, tudo no início é muito mais fácil, né, se lidar, quando nós ainda não conhecemos de fato ali como que as coisas funcionam. Mas quando percebe-se, isso é uma pergunta muito recente, assim, um caso muito recente mesmo. Quando se percebe que o acesso está difícil, uma das partes está dificultando a visitação, algum problema, né? Tem algum problema ali, é necessário recorrer ao Poder Judiciário. É necessário recorrer a um profissional que vai fazer essa intermediação aí e recorrer ao Poder Judiciário. Porque há necessidade, sim, de adequação. Então, para que haja essa adequação, será feito um estudo, provavelmente aí, técnico aí. Dependendo da idade da criança, a criança será ouvida e será levado em conta o melhor interesse dessa criança. E, principalmente, se não houver diálogo entre os genitores, se o diálogo se tornar impossível, não tem como fugir. O caminho será a guarda unilateral. E, doutora, o tipo de guarda definida acaba afetando o valor da pensão? Bom, nós não podemos, são assuntos distintos e nós não podemos, é, de certo modo, tentar agrupar esses assuntos. Por quê? Como funciona? A pensão ela é devida, a lei fala que a pensão ela é devida por aquele que necessita. Então, no caso de pensão, vai sempre verificar a capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Basicamente, ocorre que, quando a guarda é compartilhada, o que acontece? É fixado um lar de referência. Vamos dar um exemplo. É fixado o lar de referência com a mãe, a criança vai morar com a mãe e vai ter o período ali de visitação com o pai. Mas não quer dizer que a criança vai deixar de ter as necessidades. Então, pode ser que na guarda compartilhada, sempre vai ter, na unilateral ou na compartilhada, sempre vai ter a questão do pagamento da pensão. Mas talvez na compartilhada, leve-se em consideração, porque ambos têm obrigação de contribuir. O genitor e a genitora, o pai e a mãe. Mas também deve-se analisar a questão da capacidade econômica de cada um deles, porque há discrepâncias, tá, Rita? E essas discrepâncias aí, muitas vezes, induzem as pessoas aí ao erro, ao engano, de acharem que, por exemplo, talvez esteja estipulado ali a residência com a mãe, e a mãe tenha um poder aquisitivo inferior ao do pai, até mesmo porque a mãe cuida daquela criança. E aí nós entramos no capital invisível que nós já conversamos. Então, deve-se avaliar assim, o contexto da capacidade do pai e da mãe, e especialmente a necessidade dessa criança que está ali, como que ela será suprida, porque a necessidade da criança tem que ser suprida. As necessidades, né, perdão, precisam ser supridas. E, doutora, eu gostaria que você falasse sobre os deveres, né, e direitos do genitor, além do pagamento da pensão e da visitação. Nossa, eu amo essa pergunta. Sabe por quê? Porque existem muitos pais por aí eu não vou falar de gênero, né? Mas existem muitos pais que acham que a obrigação, aqueles que não querem ter responsabilidades, assumir as responsabilidades, que acha que pagar a pensão resolve todo tipo de problema. E aí é que nós entramos na seara do abandono afetivo. Por quê? A obrigação não é só pagar um filho, a obrigação para com o filho, perante o filho, não é só pagar a pensão. Eu posso colocar a pensão, o pagamento de pensão aí como um acessório. O principal é a visitação, é, obedecer, respeitar os dias de visitação, verificar se essa criança precisa de um auxílio, né? No caso de médico, levar ao médico. É, por exemplo, visitas, reuniões em escola, né? Porque não é só aquele que detém a guarda naquele momento, quando eu falo assim, que tem a residência fixa ali, por exemplo, com a mãe. Não, não é porque que só a mãe tem que ir, não. Então, as obrigações, elas vão muito além. Você tem aí questão de lazer, é, preocupação também com a questão, né, de vestuário, a questão de acompanhamento escolar. Então, assim, envolve muitas questões.
talvez o pagamento da pensão seja assim para acompanhar, seja para fechar, para finalizar essas obrigações. Porque a criança, isso é uma questão constitucional, a criança ela não responde pelos próprios atos. Então é o adulto, né? São os adultos ali que precisam fazer às vezes e cuidar das necessidades dessas crianças. Com certeza, doutora. E quais são os maiores desafios jurídicos e práticos que a doutora acaba observando na implementação da guarda compartilhada? Rita, a famosa comunicação. Porque é uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de enfatizar, né? Já falamos algumas vezes também. Não existe, nunca existirá, não há quem mude isso, não há decreto que mude isso. Pai será sempre pai, mãe será sempre mãe, filho será sempre filho. Nós temos aí ex-namorado, ex-amigo, ex-colega de trabalho, ex-vizinho, mas nós nunca teremos ex-pai, ex-mãe e ex-filho. Esse tipo de relação não existe. Então, se uma das partes ali, o pai ou a mãe, não entende a necessidade da comunicação em prol do filho, mesmo que, tá, tínhamos aí um casamento, um relacionamento, um namoro, uma união estável, desse relacionamento aí, de algum deles, tivemos filhos, mas o relacionamento não deu certo, eu não posso incluir, eu não posso jogar essa conta para os filhos. Eu tenho que entender que se o relacionamento acabou, eu vou conversar com a mãe da criança ou com o pai, e com o pai da criança. Então, essa é a grande distorção que ocorre hoje em dia, porque as pessoas, é uma questão de cultura mesmo. É uma questão de entender assim, olha, peraí, o relacionamento acabou, mas a criança, ela continua sendo minha filha e filha da outra pessoa, filha da outra pessoa e da outra. Então, vai conversar? Veja, passe a ver, não existe mais relacionamento, você vai enxergar o outro como? A mãe vai enxergar o outro como o pai da criança, e o pai da criança vai enxergar a outra pessoa como a mãe da criança. E é essa relação que não pode se perder. E é aí que gera o problema, o maior problema que é a comunicação. Porque quando perde-se aí o respeito, uma das partes pela outra, né? E entra aí também na desconstrução aí da imagem uma do outro. Então é isso que não pode ser perdido. E o maior problema hoje, sem sombra de dúvidas, é a comunicação. É a falha na comunicação. É não entender que o outro, porque terminou o relacionamento, deixou de ser pai ou deixou de ser mãe. Isso não pode ser perdido, isso não pode ser esquecido em momento algum. Doutora, eu vou perguntar para você o que é alienação parental e de que forma o tipo da guarda pode também influenciar na ocorrência da alienação parental. Então, e aí nós estamos em relação a isso com um assunto aí super fresco, mega fresco, que foi a aprovação que nós tivemos aí, né, inclusive é, de acabar com essa lei, né, que a lei da síndrome da alienação parental. Ela já passou, agora ela seguiu para o Senado e eu acredito até que será aprovada. Mas a alienação, de modo geral, é basicamente a desconstrução da imagem do outro. Ou seja, aquele que detém a guarda, aquele onde está fixada a residência ali, quando ocorre a alienação, ele vai tentar desconstruir a imagem do outro que não está presente. Como que é essa desconstrução? De várias maneiras. Pode-se pegar aí por questões mal resolvidas do passado, até do relacionamento, e fazer comentários perto da criança. Comentários que, veja bem, se uma criança ela está em convivência diária ali com uma das partes, né, com um dos genitores, e ouve todos os dias falar assim, olha, ou seu pai ou sua mãe, né, depende de quem está com aquela guarda ali. Ah, olha, o fulano não presta, o fulano não é uma pessoa boa, o fulano ou a fulana fez isso de errado. É desconstrução da imagem mesmo. Então, quando há uma desconstrução da imagem, quando não se entende que você não fala com uma criança, você não fala com um adolescente sobre processos, você não fala sobre passados, você não fala sobre os seus traumas, você não fala sobre as suas dores, por quê? Nós temos que ver quem é o adulto na relação aí. Então, o adulto da relação, ele vai tentar manter a criação dessa criança, né, a educação dessa criança, os cuidados para com essa criança, como uma criança. E vai ser o adulto, ou seja, vai ser quem vai nortear aquilo ali.
Então, quando perde-se essa noção, e isso acontece muito, tá? Ah, eu saí com uma mágoazinha do relacionamento, então eu acho que eu vou. Alguém vai pagar essa conta. É mais ou menos isso. E aí, infelizmente, no final, quem paga a conta é a criança ou adolescente envolvido, que por um rancor, por uma mágoa, por algum tipo de sentimento, vai ter que ouvir todos os dias. Tem casos que são todos os dias, tá? Olha, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, mas o fulano, ó, mas cuidado com o ciclano. Então é isso, é basicamente isso. Trazendo aqui para nossa linguagem, para o nosso dia a dia, é nesse descomplicando o direito mesmo aí, é basicamente isso. É não aceitar que terminou o relacionamento ali e, peraí, eu vou descontar. E aí eu vou usar a criança como moeda de troca. Então eu vou fazer com ela não vai querer mais ir com o outro, não vai querer mais olhar o outro de uma hora para outra já não é mais pai ou não é mais mãe, aquela figura ali já se é fazer o outro, Rita, olha como é que é doloroso isso. É fazer o outro se tornar incompetente na função de pai ou de mãe. É como se dissesse assim, olha, aquele fulano ali que era seu pai, ele não serve mais para ser seu pai. Ou aquela ali que era sua mãe, ela não serve mais para ser sua mãe. É basicamente isso. Por meio de atitudes reiteradas aí de desconstrução da imagem. E o tipo de guarda pode influenciar também, doutora, nessa alienação? Sim, sim. O tipo de guarda, ele influencia por quê? Numa guarda compartilhada, nós sabemos que ambos, né, o pai e a mãe, tomarão as decisões né, tecnicamente em conjunto acerca da vida da criança. Ou seja, olha, a criança estuda na escola X. O que você acha da gente passar a criança para a escola Y? Porque lá tem um estudo que eu ouvi dizer aí, vamos pesquisar também, que talvez possa atender melhor essa criança. Um exemplo. Aí nós estamos falando da guarda compartilhada. Então há uma conexão ali, há uma interação acerca da vida da criança. Agora, na guarda unilateral, é, a parte que ficou com a guarda unilateral, ela vai tomar as decisões sozinha. Né? A tomada de decisões ali vai ocorrer de maneira isolada. E quando isso ocorre, há uma sobrecarga também. E nós não podemos deixar de falar que em ambas as guardas, a unilateral e a compartilhada, nós temos o regime de visitação, que é o período que aquela criança vai sair do lar que ela reside e vai estar em convivência, né, nos dias estipulados lá com aquele com o qual ela não reside. Que aí não é sobre a tomada de decisões, mas interfere por quê? A criança, por exemplo, numa guarda unilateral, ela vai chegar e vai contar o que aconteceu. Não vai haver a participação daquele que está sendo visitado. Ao passo que na guarda compartilhada, já há ali uma interação. Então, assim, essas preocupações diminuem um pouco. Mas aí tem que haver a maturidade e a possibilidade de manter essa guarda compartilhada, que infelizmente está se tornando mais difícil, né, ao decorrer dos dias aí, do que vem acontecendo. E, doutora, quando ocorre a alienação parental, qual o tratamento legal para solucionar o problema? Olha, a alienação parental, nós estamos com essa notícia fresca de ontem, saiu ontem, no dia 3/12 de 2025, a questão dessa votação aí, que foi uma votação bastante expressiva para acabar com a LEP, né, com a Lei de Alienação Parental. Por quê? Porque essa lei ela foi criada no intuito de auxiliar para que não houvesse esse tipo de desconstrução. Mas parece que o feitiço virou contra o feiticeiro aí. Porque ao invés das pessoas se atentarem a não cometerem aqueles erros, foi o contrário. Não, peraí, se tem uma lei que regulamenta isso, então deixa eu fazer alguma coisa aqui e aí vai acontecer a alienação. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser procurado um profissional da sua confiança. Esse profissional vai analisar no primeiro momento o caso e havendo indícios, né, que existe uma alienação ali e que precisa ser verificado, isso será levado ao Poder Judiciário, que tomará as providências cabíveis nesse caso. E isso é muito importante porque isso inclui oitivas, isso inclui pareceres de estudo psicossocial, isso inclui o Ministério Público, que é o fiscal da lei, nesse caso, quando há menores envolvidos. Isso inclui psicólogos que farão ali um acompanhamento daquela família, daquele núcleo ali, para ver se realmente é detectado e se de fato o que está sendo alegado é verídico. Porque, infelizmente, também
há muitas alegações, assim como a de falsa, por exemplo, falsa é, violência doméstica, no caso de Maria da Penha, não estou falando que sejam todos, mas há meras alegações, né? Há somente alegações. No caso da alienação também isso ocorre muito, ocorre diariamente. E caso essa lei seja aprovada, como vai ficar esse cenário, doutora? Na verdade, eles estão caçando essa lei, né? Eles estão querendo acabar com essa lei. Eu acredito que a alienação por si só, ela continuará existindo, né? Casos de alienação continuarão existindo. Mas eu acho que as pessoas vão começar a repensar, porque a lei, a lei de alienação parental, ela gera consequências, né? De consequências que vão de multa, acompanhamento psicológico e até, né, num caso mais grave aí, reversão de guarda. Mas a partir do momento que as pessoas estão utilizando isso de uma maneira, um termo que eu posso usar aqui, de maneira não tão correta, de maneira a tentar prejudicar o outro, ele vai perder essa arma, esse instrumento, digamos aí, de tentativa de desconstrução. Então, eu acho que as pessoas vão repensar o que elas estão fazendo, elas vão se sintonizar melhor, elas vão repensar até antes de falar e antes de cometer algum tipo de alienação. E, doutora, qual conselho você daria para quem precisa definir o tipo de guarda para os filhos? Primeira coisa, Rita, como né, nós falamos né, nesses casos complexos, procurar um profissional de confiança. Procurar esse profissional, conversar com esse profissional, tirar as dúvidas, entender, compreender como que funciona uma coisa e outra, e diante daquela compreensão ali, já diante daquela explicação que essa pessoa vai receber do profissional capacitado, do profissional né, competente naquele momento ali, tomar uma decisão. Mas nunca tomar essa decisão sozinho ou orientado por terceiros que também não detêm essa informação. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Então, peraí, eu vou consultar um psicólogo da minha confiança, eu vou consultar um advogado da minha confiança, para eu, então, a partir das informações corretas, tomar uma decisão acertada e recorrer ao judiciário se for o caso. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas. Eu vou começar por quem está com a gente acompanhando ao vivo. A gente tem a pergunta da Gisele. Ela manda: Oi, doutora, gostaria de saber se o pai e a mãe não precisam ser amigos para que a guarda compartilhada seja aplicada. Boa noite, Gisele. Obrigada por estar aqui conosco. Vamos lá. Não, basicamente o pai e a mãe eles não precisam ser amigos, mas eles precisam ter um bom relacionamento. Eles precisam ter diálogo. Eles precisam conseguir conversar. Eles precisam conseguir se entender em relação à criança. Olha, vou dar um exemplo de nomes aqui. João, hoje é o dia de buscar o nosso filho. Tá tudo bem? Tá o horário? Não, tá tudo bem. Ah, Maria, tá tudo bem. Ô, Maria, hoje é o dia, eu vou passar aí tal hora para pegar o nosso filho. Não, tá tudo bem, João. Não precisa ter uma amizade. O que precisa ter aí, que vai nortear todo tipo de relação, é o respeito. É entender que está conversando com a mãe e com o pai daquela criança. E esquecer aquele passado que ficou do relacionamento. Não precisa ter amizade, não precisamos entrar no campo aí das emoções, dos sentimentos, mas sim do respeito. E a gente tem a pergunta enviada pelo chat do Bate-Papo Legal, que é da Flávia de Belo Horizonte. A guarda compartilhada não tem nada a ver com a pensão alimentícia, mas as mães sofrem nessa parte, devido a essa confusão. Exatamente, Flávia. Uma excelente pergunta, porque presume-se, né, que a guarda sendo compartilhada, que automaticamente há ali uma divisão, há ali uma. Ah, não, aquele que ficou com a criança, 50, né, que 50% da responsabilidade é dele. E não pode ser dessa forma, né? Tem que se entender que é necessário, no caso de dúvidas, no caso de não haver aí uma coisa, uma questão que consiga ser definida, né, pelos genitores aí, entrar com uma ação de
Alimentos. Essa ação ela é autônoma, ela não precisa de outro processo. Pode ser só a ação de alimentos, porque essa ação de alimentos, ela vai definir o quê? Ela vai fazer um estudo, é feito um estudo, aquela parte que está pleiteando, que tem a necessidade, né? No caso da mãe da Flávia, por exemplo, vamos, né, vamos pensar, né, na Flávia como um exemplo. A Flávia, hipoteticamente, tem dois filhos e a guarda é compartilhada. Mas hoje pode ser que a Flávia até mesmo pelo cuidado que ela tem com os filhos, por ter os filhos ali com a residência definida com ela, não consiga trabalhar no local que ela gostaria, ou tanto que ela gostaria, da maneira que ela gostaria. Então, hoje ela tem uma renda menor do que a do pai. Então, isso é preciso levar isso ao conhecimento do judiciário, porque é o judiciário que vai fazer essa análise da necessidade, da capacidade, para verificar, peraí, o que que essa criança precisa para ela sobreviver com dignidade e ter todos os seus direitos e garantias respeitados. Então, isso não pode ser confundido. E se houver dúvidas, gente, não pensem, procure a Defensoria Pública, procure um advogado particular se for o caso, né? Conversem, peçam explicações e levem sim ao Poder Judiciário, ao conhecimento do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem as ferramentas necessárias para fazer esse estudo e definir ali o que cada um pode e deve contribuir na criação desses filhos. E a gente tem a pergunta do chat também, é do João Neuber. Ele manda duas perguntas, eu vou fazer a primeira pergunta. Ele quer saber se na guarda compartilhada o filho fica uma semana com o pai e a outra semana com a mãe. Excelente pergunta. Não. A guarda compartilhada de decisões acerca da vida da criança. Então, o que acontece? Há o processo ali, né, de guarda e regulamentação de visitas, e a guarda vai ser definida, a guarda compartilhada. Então, qual vai ser o lar de referência dessa criança? O lar de referência dela, por exemplo, será com o pai. Eu vou colocar o pai porque foi o João que fez a pergunta. Boa noite, João, perdão. Então, assim, João, foi fixado ali, foi fixada a guarda compartilhada. Com residência, a criança ela vai morar com o pai, mas ela vai ter o período, os dias que serão estipulados ali de convivência com a mãe. Então, não quer dizer que vai compartilhar o tempo igualmente. Quer dizer que as tomadas de decisões em relação à vida das crianças serão compartilhadas. Mas esse tipo de pergunta que ele fez remete a uma guarda aí que nós nem temos o uso dela no Brasil. Tá? Não é comum, isso em casos muito raros, que seria aí uma guarda alternada. Que aí acontece isso, tá? Já tive um caso muito específico, de questão até de moradias, enfim, bem específico, não tem como entrar muito no detalhe, mas que sim, que aí havia essa divisão de período de permanência na residência do genitor e da genitora, da mãe e do pai. Mas não, a guarda compartilhada, ela quer dizer que vai compartilhar a tomada de decisões. Porém, a criança ela precisa ter estipulado um lar de referência. Vai ser com o pai ou vai ser com a mãe. E aquele que não mora com o filho terá seus dias respeitados ali de permanecer na visitação. Finais de semana alternados, na semana em que não pegar no final de semana, vai ter um dia da semana que ele vai poder ter acesso. Ele vai ter todo o acompanhamento ali escolar daquela criança, da saúde, do lazer, de uma viagem, férias compartilhadas, férias divididas, dias de aniversário do pai vai passar com o pai, dia de aniversário da mãe vai passar com a mãe. Então, é esse tipo de divisão, mas não de moradia da criança, porque a criança precisa de rotina. Então, se ela não tem um lar definido ali, ela perde essa noção, ela perde a noção até de espaço mesmo. A criança acaba se perdendo. E a segunda pergunta do João, ele fala que ele tem uma dúvida e ele gosta muito da sua explicação e ele gostaria de saber se a guarda compartilhada divide também a pensão. Obrigada, João. Então, a guarda compartilhada é aquele assunto que nós falamos lá atrás. Ela vai dividir a pensão, sim, né? Ambos terão as suas responsabilidades ali no tocante à pensão, mas de acordo com a capacidade que tem de contribuir.
E aí é importante pegar essa deixa aqui e falar do capital invisível. Por exemplo, se nós estamos falando de uma criança que mora com a mãe e aquela mãe trabalha só um período, ou trabalha o período da manhã ou da tarde, porque é o período que a criança está na escola e ela consegue sair para trabalhar, por exemplo. Aquele período em que a mãe está se dedicando à criança ali, nós chamamos de capital invisível. Por quê? Se não fosse a mãe cuidando daquela criança, teria que ser uma terceira pessoa. Teria que ser uma babá, uma alguém que auxiliasse aquela pessoa ali e que fosse onerada, ou até mesmo a própria escola, né? São os casos das crianças que passam o dia aí no integral. Então, de alguma maneira, a mãe ou o pai que ficam com essa criança, que cuidam dessa criança, que tem um lar definido com eles ali, já está contribuindo, já tem uma parte da contribuição em que é esse capital invisível, que não tem como mensurar isso, né? Que está ali. Qual que é a melhor pessoa para cuidar do seu filho? É o pai ou a mãe, mas desde que eles estejam presentes, entendeu? Com certeza. E a gente tem a pergunta enviada pelo chat do site Espaços Jurídicos, do Iago de São Paulo. O Iago pergunta: tive um problema de bens com minha ex-mulher. Meu filho quer ficar comigo, mas é menor de idade. A mãe pode obrigar o filho em idade, acho que como menor de idade, para viver comigo, ou eu consigo lutar na justiça? Obrigada, doutora. Boa noite, Thiago. Então, uma ótima pergunta também. Não há como obrigar, assim, obrigar no sentido de colocar como voz ativa aquele que determinou. Ah, não, determinou que vai morar e pronto. Não é assim que funciona. Quando nós estamos falando aí de crianças e adolescentes, nós temos que privilegiar o melhor interesse da criança. Então, você não só pode, como você deve buscar a ajuda de um profissional que vai acionar a via judicial e vai levar toda essa situação, até mesmo porque é uma questão de bens. Ela não pode interferir numa questão de guarda, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, e nem de outra coisa. E o judiciário, tendo conhecimento por meio de um profissional dessa situação, ele vai conseguir sim te ajudar, ajudar até a mãe mesmo, talvez a entender o que ela não entendeu e o melhor interesse da criança será preservado. Não aquilo que a mãe ou o pai queira, mas o melhor interesse da criança, levando em consideração todo o contexto. Não só um fato isolado de uma determinação. Ah, vai ser dessa forma. Não é assim que funciona. E a gente tem a pergunta do Rodrigo, que é de Betim, Minas Gerais. Ele enviou pelas redes sociais. Ele mandou: boa noite, doutor. Já estou divorciada há 3 anos, com guarda compartilhada, mas irei morar em outra cidade. Eu gostaria de saber se a guarda permanece e como irá funcionar depois que eu mudar. Boa noite, Rodrigo. Uma ótima pergunta sua também. Se a guarda ela já foi definida compartilhada e se não há problemas com a guarda compartilhada, a questão necessária aí, dependendo da distância, não, né, não sei como que funciona essa distância, será em relação ao regime de visitação. Será em relação àqueles dias que foram programados para a visitação daquele que não está com a criança morando junto a ele. Então é preciso rever junto ao Poder Judiciário que determinou a guarda e, por consequência, o regime de visitação, a questão da distância, para ver se os dias serão ser alterados, os períodos serão ser alterados, mas se a guarda compartilhada está dando certo, permaneça com a guarda compartilhada e peça apenas a revisão da questão da visitação. Por quê? Lembrando que a guarda compartilhada diz respeito à tomada de decisões acerca da vida da criança. E isso é possível permanecer por meio de telefone, de uma videochamada, redes sociais. Hoje você consegue ter contato aí com a criança fazendo uma videochamada, assim como nós estamos fazendo agora aqui, né, por redes sociais. Então, assim, o acesso hoje está bem facilitado. Então, ver a idade dessa criança também é muito importante saber a idade, né? Até para ver como que ficará esse deslocamento aí. Mas, assim, se a guarda compartilhada está dando certo, que é sobre a tomada de decisões da vida dessa criança, ou seja, como que eu vou. Que adulto que eu estou formando? Como que será esse adulto? Um adulto bem estruturado, um adulto posicionado, um adulto ali que não tem dúvidas, né? Que cresceu ali confiante, com segurança, sabendo que os pais estão ali em prol dele, mantendo essa convivência aí, esse contato.
Então, eu acho isso muito importante, eu acho muito válido. Reveja apenas a questão dos dias de visitação, se é possível manter ou se será necessário alterar. E a gente tem a pergunta da Patrícia, que é do Ceará, ela está pelo site, e ela pergunta para a doutora que ela tem a guarda compartilhada, mas ela gostaria de pedir a alteração dessa guarda por muitas discussões, se seria possível. Boa noite, Patrícia. Obrigada por estar aí conosco, né? Um prazer. Então, sim, você também não só pode, como deve, tá? Recorrer sempre por meio de um profissional da sua confiança, ou até mesmo da Defensoria Pública, que vai levar essa situação ao juízo competente e ele vai, mediante os fatos, as provas, as situações que forem apresentadas ali, e até mesmo pode haver uma intervenção, uma necessidade de fazer um chamamento aí da vara de violência, né? Para ver se até que ponto isso não está afetando a própria mãe, né? A própria, então, aquela pessoa que está cuidando da criança. Então, isso é muito importante verificar, porque nós sabemos que em casa a discussão ela é um tipo de violência. Então, o que não pode ser permitido tem que ser combatido, nenhum, não é aceito. Então, onde falta o respeito, infelizmente não dá. Não dá para manter aí uma convivência, uma guarda compartilhada, porque senão nós estamos falando aí de uma situação que ela pode até se agravar, né? Por meio dessas discussões aí. Então, não é interessante. Então, o interessante mesmo é que se busca um profissional e, por meio desse profissional, recorra ao judiciário para definição e provavelmente reversão dessa guarda aí para unilateral. Doutora, a gente está com a pergunta da Cleide, do Paraná. Ela pergunta se é possível alterar a guarda unilateral após 8 anos para a guarda compartilhada por motivo de saúde. O que deveria ser feito? O que é necessário nesse caso? Boa noite, Cleide. Nossa, excelente pergunta também, tá? Porque o contrário é possível sim. Então vamos lá. Primeiramente, procurar um profissional da sua confiança, ou a Defensoria Pública, mas alguém que possa sim, tirar todas as suas dúvidas com relação a isso. Até porque é um assunto muito delicado. E é, recorra ao Poder Judiciário. Há possibilidade, sim, tá? A questão da guarda, ela não é definida. Rita, é uma questão tão interessante, porque a questão da guarda, ela não é uma questão como outras aí, questões que não há como você tentar reverter. A guarda dá para reverter, sim, tanto da compartilhada para unilateral, da unilateral para compartilhada, desde que não haja elementos proibitivos aí, no caso, exemplo, né, de vítimas da Lei Maria da Penha. Aí não há como, porque nós já temos o entendimento aí da revitimização. Fora isso, se há o respeito, se há o entendimento, se há aí um bom senso, com certeza, eu acredito que por meio de um profissional, né, da sua confiança, esse profissional ele vai saber levar essa situação para o judiciário, que vai sim rever e priorizar o interesse do menor envolvido. Claro que diante desse cenário e não de modo a não afastar essa convivência, não prejudicar essa convivência, porque isso interfere muito no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. E a gente tem a pergunta também do Gilberto, de Minas Gerais, de Contagem. Ele pergunta, doutor, o que fazer quando o outro genitor começa a dificultar a convivência e a comunicação na guarda compartilhada? Pois isso vem acontecendo, além de ficar me ligando, reclamando, está dificultando a visitação. Boa noite, Gilberto. Amei a sua pergunta também, por quê? Vamos lá. Quando a guarda é definida, juntamente com o regime de visitação, tem um documento, né? Ambos recebem um documento. Então, assim, gente, está estipulado ali, vamos manter o respeito e obedecer aquilo que foi estipulado pelo juiz competente, que já fez o estudo do caso. Então, se uma das partes está tentando interferir aí, já há algum tipo de alienação, né? De desconstrução. Peraí, se o juízo competente decidiu, por meio daquilo, tudo que foi levado para ele, que o melhor era uma guarda compartilhada com aqueles dias fixados ali de convivência, de visitação, por que que o outro tem que tentar dificultar isso?
Existe alguma coisa por trás disso. E se existe alguma coisa por trás disso que está dificultando, e nós sabemos que está interferindo diretamente no melhor interesse da criança, deve-se sim recorrer novamente ao Poder Judiciário, levar essas novas questões e, se for o caso, haverá uma reversão de guarda aí, podendo, né, poderá haver uma reversão de guarda e também uma alteração na questão da visitação, do regime de convivência. E a gente tem a pergunta da Renata pelas redes sociais. Ela está mandando boa noite, doutora. Eu tenho a guarda compartilhada e eu gostaria de saber se eu posso mudar de cidade devido ao trabalho, sem ter autorização do pai, pois eu fui conversar com ele e este não autoriza a minha mudança. Como eu posso fazer nesse caso? Boa noite, Renata. Então, a guarda ela é compartilhada. A mudança de cidade, isso depende muito da distância, tá, Rita? Também. Depende de vários fatores, mas a distância ela é muito importante. Se há uma visitação, com certeza há uma visitação, um período de visitação estipulado, e a mudança de cidade ela vai interferir nesse regime de visitação, é necessário sim o acompanhamento aí do judiciário e essa alteração dos dias, do período, porque nós não podemos nos esquecer do melhor interesse da criança envolvida, né? E Ela está não mandando para será. a gente aqui, doutora, ela está mandando para a gente que ela mora em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, e vai estar mudando para Fortaleza. Nossa, Renata, então, vamos lá, minha querida. A distância é grande, né? Então, você está saindo aí do Sudeste para o Nordeste. Então, inclusive a região, né, do país, ela está sendo alterada. Faz-se necessário, sim, o melhor caminho que você tem a percorrer é recorrer ao judiciário, levar essa situação para o judiciário, que com toda certeza vai fazer o estudo, vai refazer, na verdade, né? O estudo desse caso e vai definir de outra maneira, né? Pode até ser que a guarda continue compartilhada, mas o regime de visitação é impossível permanecer o mesmo. Viu como que a distância interfere bastante? Então, nada óbvio que por meio de telefone, vocês conversem acerca da criança, tomem as decisões, passe aí, a criança vai mudar de escola, a criança não passou bem hoje, foi ao médico, a criança precisa de é, ah, o lazer, nós vamos fazer uma viagem. Enfim, participação na vida da criança mesmo. Mas, no seu caso, o Poder Judiciário vai ter que fazer algumas alterações aí, principalmente no regime de visitação, até porque, por exemplo, férias. Férias, a pessoa terá que viajar para buscar a criança e passar aquele período ali com ela. Então, impacta diretamente nessa convivência. O que não pode, gente, olha só, essa pergunta é muito importante. Eu vou pedir licença para abrir um adendo aqui, porque quando nós temos crianças envolvidas aí, uma ruptura abrupta, uma ruptura grosseira, uma ruptura, né, inesperada, isso pode impactar no desenvolvimento dessa criança. Então, vai sempre pesar, sim, o melhor interesse da criança envolvida. Então, se isso for prejudicar a criança, vamos ver uma melhor maneira de resolver isso para que, com o tempo, é claro, né? Porque terá que haver uma adaptação também, mas que não gere um dano tão grande assim para essa criança. Para que essa criança não se sinta rejeitada, não se sinta abandonada. Então, isso é muito, muito importante. Preocupar com o psicológico dessa criança. O que você vai causar com uma ruptura, com uma retirada, né? É, com essa distância? Como que essa criança vê isso também? Qual a idade dela? Será que está no momento de nós ouvirmos essa criança para saber a opinião dela acerca disso também? Porque isso vai pesar também. Ela está falando que a filha dela tem 4 anos de idade e ela precisa mudar realmente devido ao trabalho. Ela está fazendo essa mudança devido ao trabalho, porque se ela não for, ela perde o emprego. Entendi perfeitamente. E claro que ela não pode nem perder o emprego, porque ela precisa cuidar da filha, da criança. Então, Renata, assim, olha, fica aqui o meu conselho de coração para você. Procure um profissional e informe essa condição o quanto antes, tá? Para que você não sofra aí, talvez, né? É uma hipótese, Rita, que acontece em muitos casos, de antes dela tentar resolver esse juízo, ela sofra algum tipo de ação nesse sentido e acabe, de alguma maneira, até sendo prejudicada no emprego.
Então, o melhor que ela tem que fazer é em caráter de urgência, no caso dela, já que há essa previsão, não tem como reverter a questão do emprego, é já procurar o judiciário e informar essa necessidade da mudança em razão do emprego. E aí sim, o judiciário levará em consideração que não é uma coisa que foi ela quem definiu, mas que, de acordo com as circunstâncias ali, precisa ser alterado, mas assim, o judiciário fará essa alteração de modo que não prejudique, até porque nós não sabemos como que é a relação dessa criança com o pai. Então, essa criança é muito próxima ao pai, ou essa criança não é tão próxima. O judiciário vai saber, vai ter esse olhar para verificar isso, entendeu? E auxiliá-la na tomada aí de decisão, que na verdade não é nenhuma decisão dela e nem dele. É do judiciário que vai compreender todo esse cenário aí e alterar, né, essa dinâmica aí da melhor maneira possível para não prejudicar a criança. Ela está mandando obrigada, doutora. E eu vou agora para a pergunta da Lídia, que é da Bahia, que está com a gente pelo site. Boa noite aí, o pessoal da Bahia que está com a gente. Ela manda boa noite, doutora. O meu filho tem 14 anos e quer ir morar com o pai. Ele pode ir morar a partir da vontade dele ou eu preciso dar entrada caso o pai concorde? O que é necessário fazer? Boa noite, é um prazer, né, ter o Ceará conosco aqui, né? É muito importante saber que o Brasil aí tá interessado em saber quais são os seus direitos. Eu só me esqueci o nome dela, é Lídia, né? Lídia, Lídia. isso mesmo, Lídia. Lídia, então, o seu filho ele entrou numa fase, né? Nós temos aí a criança, temos o bebezinho, temos a criança aí com os seus 6, 7 aninhos até os 12, 13. E agora o seu filho ele está entrando numa fase aí de pré-adolescência. E essa fase ela vem com muitas mudanças. Então pode ser que a partir de uma convivência que eles têm ali e tudo, nesse momento o seu filho entenda que eu tenho certeza que não é por falta de amor, mas que ele entenda que chegou o momento dele morar um pouco, né, com esse pai e até pelo momento de transição que ele está passando dessa pré-adolescência aí para adolescência, para ter experiências diferentes. Para que isso ocorra, se há uma determinação judicial, se há uma residência que foi fixada aí com a mãe, pode ocorrer de duas maneiras, mas tem que recorrer ao judiciário. Se ambos estiverem de acordo, pai e mãe, e a criança também, claro, né? Até porque ele tomou essa decisão, manifestou esse desejo, pode-se fazer por meio de um acordo, de homologar um acordo, falando que eles decidiram entre eles que a criança, né, externou o desejo de morar com o pai, mas que o juiz homologue esse acordo, para que não haja eventuais prejuízos aí de ordem jurídica. E, ou então mesmo ingressar aí com uma alteração de residência, né? Informar essa alteração de residência nos autos do processo que fixou essa residência. Porque isso tem que ser comunicado, porque, vejamos, isso está diretamente ligado a tudo que esse menor faz. Então, o pai ele terá que tomar as providências de escola, tomar vários tipos de providências, que até então eram tomados pela mãe, que era com quem essa criança residia. E até mesmo, não sei como ficou estipulado, pode haver até uma alteração aí na questão da pensão, se há o pagamento da pensão. Então, pode haver até uma alteração na questão do pagamento de pensão também. E eu vou para a última pergunta das redes sociais, que é do Márcio, de São Paulo. O Márcio manda boa noite, doutora. A mãe da minha filha está dizendo para várias pessoas que eu não presto, inclusive para minha própria filha de 9 anos, e ela não quer ir mais para minha casa nos finais de semana. Diz que está cansada, outra hora ela fala que a mãe está muito brava, que ela vai ficar tomando conta da mãe. O que eu preciso fazer neste caso? Seria alienação parental ou não? Boa noite, Márcio. Então, a sua pergunta, assim, ela é uma pergunta que nos leva a refletir. Se existia aí uma convivência entre você e sua filha, né, de que era uma convivência saudável, uma convivência amistosa, e de repente isso mudou, há que se pensar mesmo o que levou a essa convivência a mudar, né? E, e me preocupa muito na fala aí dele, a criança dizer, ela tem 9 anos, ela falar que, 9 anos. eu tenho que ficar para cuidar da minha mãe. Não, peraí. Gente, por favor, por favor.
pela ordem. Nós não podemos inverter os papéis aqui. Nós não podemos inverter os papéis. Nós temos que ver quem são os adultos da relação aí e quem é a criança. Então, os papéis aí estão sendo invertidos. Então, o judiciário precisa saber disso, porque isso sim é uma maneira de alienação, tá? Pode ser uma. Isso é um indicativo de alienação. Mas tem que ver que eu não posso chegar aqui e afirmar, é um indicativo. Mas quem vai poder apurar isso é o Poder Judiciário. Então, ele precisa, com a máxima urgência e com a urgência, né, que ele conseguir aí acionar o judiciário por meio de um profissional aí capacitado ou por meio da defensoria pública e explicar a situação, porque a gente não sabe nem se essa criança está sofrendo algum tipo de Pressão psicológica, doutora? Exato, a palavra ideal, né? Porque tem algumas palavras que não cabem aqui, né, pelo horário, e ninguém merece por uma questão de respeito. Uma pressão psicológica, né? E uma maneira de pressão psicológica nós sabemos que é essa. Ah, não, às vezes, né, acontece daquela pessoa ficar doente por coincidência, sempre nos dias que aquela criança iria, se sentir mal sempre naqueles dias. Então, assim, vamos ver e vamos tratar, gente, vamos respeitar. Olha, a infância ela passa muito rápido. E é na infância, e especialmente nessa fase aí dos 9, 10, 11 anos, que a gente pega a criança, eu acho que eu já até comentei alguma vez aqui, que pega como se fosse um HD ali que está só recebendo informação, recebendo, recebendo. Ela está recebendo informação, mas ela já começou a processar essas informações. Olha o juízo de valor que essa criança está fazendo, ela tem 9 anos. Mas espera aí, ô pai, hoje eu não posso ir porque eu tenho que ficar para cuidar da minha mãe. Gente, criança é criança, adulto é adulto. Então, sejamos adultos, respeitando o papai e respeitando a mamãe. Vamos nos referir a cada um como sendo, né, com o seu devido papel e em não havendo esse respeito, levar sim o caso imediatamente para o judiciário resolver. Tá certo, doutora. E a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para a gente aqui no programa Bate-Papo Leal. Perfeitamente, Rita. Então, estamos à disposição aí de todos, né, para quem queira entrar em contato e deixar lá no direct ou em algum vídeo. Sempre respondemos, que é o Instagram Amanda Paixão Oficial, tudo junto. Amanda Paixão Oficial. Temos também o TikTok, que é a doutora Amanda Paixão. E, no final das contas, se jogar Amanda Paixão Oficial, vai me achar em todas as outras redes que eu esteja também. Mas a principal é o Instagram e o TikTok hoje, que nós conseguimos dar mais atenção e mais celeridade nas respostas, né? Na tirada de dúvidas aí mesmo. E, doutora, faltou acrescentar algo que a doutora gostaria sobre o tema de hoje na nossa entrevista? Eu gostaria sim, Rita, né? Como sempre eu gosto, de deixar aqui uma reflexão. O respeito, ele cabe em todo lugar. Então, vamos pegar esse respeito e utilizar sempre, gente. Respeito nunca é demais. Não é aquele tipo de coisa assim que sobrou e ninguém quis, não. Respeito é sempre bem-vindo. Então, se mantiverem, né, se os pais aí nessa questão da guarda mantiverem a questão do respeito, e assim, com toda certeza, isso é até matemático, quase matemático, vai dar certo. É uma receita que vai dar certo. Então, vamos manter o respeito. Se terminou a relação, não se esqueçam. Do outro lado tem uma mãe e do outro lado tem um pai. Então, sejam pais e mães conscientes, respeitosos, porque o bem tutelado aí, o maior bem tutelado aí, o bem em questão é o filho ou os filhos, né? Então, vamos pensar nisso antes de tomar medidas drásticas aí que possam vir a impactar negativamente na vida dessas crianças e adolescentes. E, doutora, era a Meire de São Paulo mandando uma pergunta, ela estava ligando para enviar a pergunta. Eu vou fazer antes de a gente encerrar, Claro. então. Obrigada, Meire. A gente não pode atender ao vivo, mas a pergunta dela, ela diz que ela tem a guarda compartilhada e o problema está na pensão. O valor está em R$ 400, mas ela não está dando para suprir os gastos, pois ela ganha menos que o marido, né, o ex-marido. E ela gostaria de saber se tem como alterar esse valor, porque o pai ganha 4 vezes mais.
Ótima pergunta, Meire. Se trouxe, assim, você conseguiu nos trazer até uma novidade que não foi falada aqui. Então, a minha sugestão para você é procurar um profissional da sua confiança para entrar com um pedido de revisão de pensão. Por quê? A lei fala que, em havendo alteração ou aquela pensão estipulada que não esteja suprindo as necessidades, existe a ação de revisão de alimentos. Esses alimentos eles podem ser aumentados, diminuídos ou até mesmo exonerados. Então, a minha dica para você é entrar com uma ação de revisão de alimentos, uma ação revisional de alimentos, que nós chamamos, na verdade. E o juiz, mediante todas as provas que você vai juntar, comprovantes aí de supermercados, de açougue, sacolão, enfim, todos os gastos que nós, mamães, sabemos que temos com os filhos, vai juntar todos esses comprovantes, vai demonstrar o cenário atual, até a sua própria condição atual, e demonstrar também, se conseguir, a condição financeira do pai, e pedir ao juiz que adeque essa pensão para que não falte nada para essa criança, porque o melhor interesse é se preservar do dela. E eu gostaria de agradecer, doutora, a sua participação aqui nos espaços jurídicos no programa Bate-Papo Legal. A gente está chegando ao recesso de final de ano, né? Então, essa é a última entrevista de 2025 com a doutora Amanda Paixão, uma das apoiadoras dos espaços jurídicos. E, em nome dos espaços jurídicos, eu gostaria de agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, sempre compartilhando os seus conhecimentos, suas orientações com as pessoas que têm dúvida, então está sempre pronta a atender. E gostaria de agradecer imensamente contar com o seu retorno em 2026 nos espaços jurídicos. Imagina, Rita, assim, olha, o prazer é todo meu. Eu que venho aqui agradecer esse espaço que eu conheci e aprendi a amar tanto, né? Já faço isso nas minhas redes sociais, tenho o maior prazer do mundo, como eu sempre digo, em descomplicar o direito aí para todas as pessoas. E fico muito feliz de ter passado esse ano com vocês. Com toda a certeza do mundo, estaremos juntos, se Deus permitir, em 2026, 2027 e assim, né, por diante. E gostaria também, né, sendo a última aí, vimos que até combinamos a paleta aí, né, Rita, hoje, de desejar a todos aí um ótimo final de ano, um feliz Natal mesmo, né, assim, com as famílias e aproveitando ao máximo esse amor aí, essa família. Um final de ano, assim, espetacular e que 2026 ele venha, assim, a nos surpreender positivamente, assim, de uma maneira extraordinária. Tá? E estaremos sempre aqui, descomplicando o direito, e com muito prazer e com muito carinho nesse espaço aqui, que é um espaço fantástico, um espaço sensacional para todos os profissionais que já passaram por aqui. E eu gostaria de agradecer, então, novamente, desejar uma ótima entrada de ano para a doutora, um ótimo Natal e um excelente 2026. Obrigada, Rita, para você também, para todos os espaços jurídicos e todos aí Obrigada. que, né, que nos acompanham. E não se esqueçam, pessoal, dúvidas, entrem aqui no canal, nos espaços jurídicos, né? Revejam as entrevistas nesse intervalinho que nós teremos aí, né, Rita? Mas em breve estaremos de volta e com certeza com muitos conteúdos e sempre aí tentando descomplicar o direito com muito prazer para vocês. Com certeza, doutora. Obrigada pela entrevista. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite, doutora. Boa noite.